Mãe da Piedade já está de volta e, como eu disse agora há pouco, o nosso bate-papo é sobre parto humanizado. Gente, é um tema que gera muitas dúvidas na população, principalmente entre as futuras mamães, né? Mas, afinal, o que é o parto humanizado, né? Quais são os benefícios deste parto para a mãe e também para o bebê? E olha só, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, o Brasil é o segundo país do mundo com maior número de cesáreas. Isso equivale a 55,6% dos partos feitos no país, né, que são cesarianas. Número bem maior que o recomendado, né, pela OMS, que seria de até 15%. Pois é, mas será que todas essas cirurgias, elas são necessárias de fato, né? Como trazer um bebê ao mundo respeitando aí a mãe e também a criança, né? Como que é a assistência humanizada? Bom, e para falar sobre este assunto, hoje eu recebo aqui no programa a doula Bel Cristina e também a enfermeira obstetra Adrinês Cansado. Bel, Adrinês, sejam bem-vindas aqui. Obrigada por terem aceitado o convite para participar conosco, viu? Obrigada. Afinal, quando a gente fala em parto humanizado, o que significa? Como é, na prática, um parto humanizado? Bom dia, obrigada pela oportunidade de falar de um tema tão importante para que as mulheres possam se informar, Sim. assim como se fortalecer junto com seu acompanhante para acompanhar o que é o parto humanizado. Bom dia também, eu também estou muito feliz de estar aqui, estar em companhia da Bel, né, e que é uma pessoa também que faz um movimento pela assistência de qualidade e por um parto adequado. E já pensando nesse assunto, a gente sabe o quanto é estratégico a gente vir e falar de parto humanizado, porque ainda é um tema que gera muito conflito na nossa sociedade. Muitas dúvidas também, né? Muitas dúvidas. E eu acho que exatamente quando lá pela década de 80 a gente começou a falar de parto humanizado, a intenção também era essa, gerar toda essa discussão em torno desse tema, né? É um termo polissêmico, ele tem vários sentidos, e a intenção intencionalmente foi essa, né? A humanização vem discutir exatamente como o parto ele é visto e como ele deve ser tratado na nossa sociedade. Nós estamos numa cultura, né, a cultura da cesariana, como você já colocou aí, né, a gente sabe que a cesariana ela é uma tecnologia importantíssima, né, mas ela também não pode ser banalizada como é banalizada na nossa cultura, onde a gente tem uma taxa de cesariana em torno de 60%, né? Na rede privada isso ainda é ainda mais elevado. Mas a humanização, ela trata de a gente dar para as mulheres o protagonismo do seu parto, né? Dela fazer suas escolhas, dela entender que o parto normal, o parto fisiológico, ele é mais saudável para ela e para o filho dela, e que elas também podem ter um parto, todas nós podemos ter um parto humanizado, né, com o nosso protagonismo, inclusive na cesariana. Uma cesariana também pode ser humanizada quando ela é bem indicada. Então, e é necessário todo um acompanhamento também, né? Todo um acompanhamento, todo um critério, né, de acompanhamento. A gestação, ela precisa também ser humanizada, ser bem acompanhada por profissionais que estão preparados e durante a gestação já ir fortalecendo e desmistificando, ressignificando o parto, que é uma construção que a gente começa a fazer não só quando a gente está grávida, mas é um tema que deveria ser discutido nas escolas. A informação é extremamente importante para isso, né? Agora, Bel, para as mães, para a criança, para os bebês também, qual que é a principal importância, os benefícios de um parto humanizado? Olha, a gente costuma dizer que o parto humanizado, ele às vezes tem essa conotação de modinha. O que é o parto humanizado? A gente fala muito do plano de parto. Sim. Plano de parto vai apresentar essa família para a instituição, para o profissional, e a maior dor é a dor do abandono. É a mulher não saber o que está acontecendo no corpo dela, na fisiologia. Isso acontece com muitas, né? Muitas. O que a gente fala que
nessa questão de parto humanizado, é respeito à individualidade. Isso entra a religião, isso entra o que é a crença, o que é a força dessa mulher e preparar o acompanhante que vai estar do lado. A doula entra nesse cenário, pode ser antes, durante ou no pós-parto. O que seriam os benefícios? Uma mulher bem informada de qual a etapa do trabalho de parto ela está, qual é o momento dela ir para a maternidade, qual o tempo que ela está ali vivenciando isso. Do local onde ela vai ter o seu bebê. Pois é, e essas escolhas todas, elas fortalecem a mulher no sentido de dar mais segurança para ela nesse período, né? E diminuir o medo, porque o maior medo, né, Adrinês, costuma ser da dor. Que dor é essa que a gente está falando? É a dor física do processo de trabalho de parto ou é a dor emocional? A dor do desconhecido, né, Bel? Então, a gente fala que voltar para a mulher com informação de qualidade a ajuda a entender qual é esse cenário de parto, porque a dor maior é essa, é do abandono. Então, quando a gente já passa para essa mulher um pré-natal bem feito, que rastreia a saúde do bebê, pode ser alto risco, baixo risco, risco habitual, passar uma informação adequada com a evidência científica atualizada, né? E aí vai ajudar essa mulher a diminuir o nível de estresse e liberar a ocitocina fisiológica. Diminuir o medo, porque medo também gera dor, né? Gera estresse. Tá com medo, tá pensando naquilo ali, a dor parece que ela só cresce. Ela só cresce. Exatamente. Agora você disse desse acompanhamento antes, durante e depois do parto, né? Qual que é a importância desse tipo de acompanhamento para a mulher e para o bebê também? A gente passar informação, leitura, falar do que é essa fisiologia. Em BH a gente tem um cenário bastante interessante, que temos muitas rodas com participação aberta e gratuita, que a gente fala que são as tentantes, que toda mulher, igual a Inês bem colocou, né, que deveria começar dentro da casa. E essas informações, nas rodas, elas vão buscando na individualidade delas, o que é para a minha realidade, o que é a realidade da minha família. Então, antes seria isso. Enquanto o bebê dentro, dá tempo de mudança, né? Exatamente. É aproximada do tema, né? A gente engravida, quando a gente engravida, a gente já teme o parto. Isso. A gente sabe que existe toda uma sequência na gestação, que muitas coisas podem acontecer, mas a gente já foca no parto. A maioria das mulheres. Exatamente. Sim. E quando você trabalha nesse termo, né? Nessa filosofia de já ir aproximando para a mulher tudo que pode acontecer durante a gestação, durante o parto e também o puerpério, que é um tema que a gente precisa muito abordar, que é muito forte, a gente vai aproximando dessas situações e o estranho vai ficando familiar. Vai ficando, gerando uma situação de tranquilidade, Exatamente. Né? Agora, vocês falavam da dor, que ainda é a maior preocupação das mulheres também. Como ela é entendida e avaliada por vocês nesse caso do parto humanizado? A dor, ela é tida como sofrimento, né? Na nossa sociedade, eu vou sofrer o parto, vou sofrer as dores, vou sofrer na hora que o meu bebê for sair, for passar pelo canal vaginal. Então, a gente sabe que tudo isso é, de fato, entendido como um sofrimento. E isso também é posto para a nossa sociedade nessa temática, né, de sofrimento. Forma, a humanização, como ela aproxima, né, como a gente tenta aproximar as mulheres de tudo que pode acontecer, da fisiologia do parto, então até a dor ela diminui. Porque ela sabe... Porque ela já tem esse preparo, né? Ela sabe que as contrações, que é o que provoca desconforto, ela tem uma duração, ela tem uma intensidade. Você não passa o tempo todo sentindo desconforto, dor. A dor, ela tem uma característica, ela tem um pico de intensidade, ela tem uma duração que geralmente dura em torno de 30, 40 segundos e depois você tem o alívio daquele desconforto que dura em média 3 a 4 minutos. Então, não é uma dor crônica contínua. E ela também, durante o trabalho de parto, ela tem fases que você encontra, inclusive, alívio no meio da contração para isso. Então, a gente vai preparando a mulher
para lidar com esses E ela desconfortos. vai, naquele momento, ela já sabe tudo o que está acontecendo, Sim. né? Agora, essa Gera questão... menos tensão. Menos tensão, menos ansiedade, né? Essa questão da dor também, a gente pode falar que é um dos motivos do Que pede grande cesárea. número de cesarianas no Brasil? O que a gente costuma dizer... Como se a cesariana, desculpa, Isso. Bel, fosse isenta de dor. De dor, Porque exatamente. não tem na hora e tem a recuperação. Porque a mulher deve ligar alguma coisa, tem anestesia, então naquele momento eu não vou sentir dor, né? Mas depois tem que é uma cirurgia, Você tocou né? num ponto importante. Algumas pessoas, quando falam de parto humanizado, eu não quero parto de índio, eu não quero parto de hippie, com várias conotações que não tem a ver com humanizar o parto, ou seja, aproximar a mulher da fisiologia. E parto humanizado pode ter analgesia, sim. O que a gente fala Pode que é a ter. dosagem, sim, pode, é o que Medicamentosa, passa né, Bel? por várias fases. Tem o que a gente chama de métodos não farmacológicos, que seriam outras coisas que a gente vai ofertando para essa mulher e prepara o acompanhante que vai estar do lado, porque a grande maioria, se olha para o acompanhante, ele está agitado, ele agita a mulher. Ele passa toda a atenção Passa pra toda a ela, né? atenção. Por isso a Se- necessidade de prepará-lo também. Se a gente fala de preparar o conjunto, quem vai estar no dia do parto, a gente olha método não farmacológico de alívio da dor e se porventura ela passar por esses métodos e pedir, ela pode sim oferecer a ela, oferecer não, ela pedir no momento que ela achar que deve, não, agora eu quero uma analgesia. É uma escolha dela, ela que É uma vai escolha pedir. dela. E às vezes as pessoas têm essa ideia errônea de que parto humanizado tem que ser natural. Não é bem assim, então. Não é bem assim. Agora, na opinião de vocês, para a gente fechar nosso bate-papo de hoje, o que ainda é necessário para que haja mudanças aí no comportamento da mulher, né, quando ela fica grávida, na escolha do tipo de parto? Primeiro, informação, né? Que é isso que eu e Bel estamos colocando aqui, vocês também colocaram. E eu acho que as informações começam dentro da nossa própria casa. A gente ensinar para os nossos filhos a ressignificar o parto. Né? A gente tem tido um grupo de mulheres que estão grávidas pela segunda, terceira vez e que estão levando os filhos para assistir o parto, para participar do parto, porque o parto é uma coisa familiar. Ele não é um ato de um profissional, ele é um ato da mulher e da família. E isso, a mídia social também tem nos ajudado. Não tem um limite de pessoas naquele momento de ficar acompanhando ali? Não deveria, né? As nossas instituições limitam, mas não deveria. A gente deveria proporcionar para a mulher os participantes que ela quisesse para o parto dela, porque o parto é a cerimônia familiar, né? Embora a gente ainda precise dos profissionais para monitorar o trabalho de parto, podia ser uma festa familiar. No caso de profissionais, doula e um enfermeiro obstetra ou mais alguém, mais um técnico? Dentro da sala de um parto de risco habitual, um parto saudável, de uma gestação saudável, esses dois profissionais. E o médico, né, estar por perto, porque parto também pode ter algumas nuances que precisam ser medicados. E aí o médico também. É que a gente fala de trabalho de equipe multidisciplinar. E eu quero fazer uma ressalva que tanto da cesárea quanto o parto fisiológico, a gente precisa voltar a atenção para as bebês, as mães que perderam bebês. Esses partos também precisam muito serem acompanhados com respeito, que é o que chama de decesso. Teve um aborto espontâneo, teve a morte fetal. E isso a gente precisa aproximar os profissionais, da mãe poder ter esse tempo de elaborar essa partida desse bebê, de despedir-se desse bebê em sala de parto. Então, falar desse respeito, que isso também é humanizar a vida, mas também a morte, nessa partida, que a gente também batalha muito, né, Adinês? Em respeito à morte e à vida, nessa questão do respeito do parto. Tá certo, gente. Agradeço muito a vinda de vocês, Bel, Adrinês, que vocês possam voltar outras vezes para a gente falar desse assunto que é tão importante para a nossa sociedade. Né? Grande abraço para vocês. A gente vocês. que agradece a oportunidade. Obrigada. Bom, e você de casa, você ainda pode participar conosco, envie mensagens para o nosso WhatsApp, façam perguntas, viu? Porque daqui a pouquinho tem mais um assunto especial e nós hoje vamos ensinar você a fazer um lindo adereço de carnaval. É no próximo bloco, não saia daí.